Oi, gente! A gente tá aqui no Fab Talks, que é o nosso cantinho, não é mais só meu, porque aqui eu quero escutar vocês, eu quero falar com vocês, eu quero ler perguntas de vocês. É realmente um cantinho de bate-papo, onde o tema vai ser mais centrado em relacionamentos, pode ser relacionamento amoroso, pode ser relacionamento de irmão, de amigo, enfim. E esse episódio de hoje chama Encontros de Melda. Vocês já vão entender por quê. Bom, a minha convidada ultra especial de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que Mel. Quem me segue sabe quem ela é, mas eu vou introduzir de novo. Oi, Mel! A Mel é a minha empresária, assessora, braço direito, amiga, irmã escolhida, né? Fala mais. Eu amo muito ela não podia não estar aqui, fazer parte desse cantinho. Você é a cobaia, basicamente. Porque, gente, eu vou contar um spoiler pra vocês. Na verdade, não é spoiler mais, porque se esse episódio for pro ar, não é o primeiro episódio, mas está sendo a primeira experiência que eu tô tendo no podcast. Isso aqui, na verdade, é o episódio piloto do nosso cantinho. Vamos torcer para dar certo. Se vocês estiverem escutando isso, significa que deu certo. Vai dar. Eu pedi pra Mel ser a cobaia do nosso cantinho, do nosso podcast, porque eu queria testar com alguém que eu tenho muita intimidade. E ela é uma pessoa que eu converso muito sobre esse assunto, sobre relacionamentos, né? A gente ama isso. A gente ama dar conselhos. Então, eu tive que trazê-la aqui para a gente dar conselhos juntas, para a gente ver histórias juntas. Eu também quero descobrir várias coisinhas da sua vida, viu? Tô com medo. Deixando Bom. claro que eu não sei de nada. Nada, só... É verdade, ela não sabe. tô aqui. Eu quero pegar a espontaneidade dos meus convidados. Mas vamos lá. Esse episódio chama Encontros de Melda, porque, para quem não sabe, a Mel, o nome dela é Melanie, mas o apelido é Mel. E ela fazia uma brincadeirinha no Instagram dela, que ela falava a vida de Melda. E aí ela episódio de vida de Melda. Isso, onde você mostrava coisas assim acontecendo no seu dia a dia de Melda, né? Sim. Eram tragédias que eu transformava em coisa engraçada. Geralmente no ambiente de trabalho que a gente tava, no escritório. E aí, sei lá, caía café, sujava tudo, aí tava lá, eu limpando mais um episódio de Vida de Melda. E aí ela pegava o emoji do cocôzinho e colocava lá e ficava muito engraçado. Então a gente chamou esse episódio de Encontros de Melda porque a gente vai falar sobre dates de Melda, para não falar outra palavra. Os seus e dos meus seguidores também, porque no Instagram eu falei assim, não vou contar por quê, mas eu preciso que vocês colaborem, me contem dates frustrados. E aí eles me mandaram várias coisas. Gente, eu não li tudo porque eu quero ler aqui, eu queria pegar minha reação real, mas assim, eu li algum ou outro e eu já comecei a rir muito. Então ótimo que eu não tô sozinha para pagar esse micão não, de não contar tá. as histórias. E apesar dos meus dates serem do passado, né? Porque, pra quem não sabe, eu sou casada há 11 anos e esse ano eu faço 19 anos juntos com o meu marido. Teve date antes disso? Teve, claro que teve. E a gente vai falar deles um pouquinho também, vai. Eu vou trazer um pouquinho de experiências para vocês. Mas... Bruno, corre aqui. Bom, não vou nem deixar o Bruno escutar essa, porque ele é muito ciumento. Ele finge que eu nunca fiquei com nenhum outro cara. Sim. E pra ele, assim, eu só fiquei com ele na minha vida inteira, porque ele fica com ciúme. Bom, antes de mais nada, antes da gente continuar nosso papo, da gente começar, né, nosso papo, eu quero pedir para vocês que estão escutando aqui meu podcast, me sigam, por favor. Vão ter bate-papos semanais aqui. Vai ser um mais legal que o outro, um convidado mais interessante que o outro. Acho que vocês vão curtir. Eu já tô curtindo essa vibe, assim, de podcast. Tô envergonhada aqui. Só faltava esse canal, né, para eu me comunicar com os meus seguidores. Eu já sou a maior fã e apoiadora, então... Na verdade, quem me incentivou muito foi a Melzinha aqui. Então, agradeçam ela se vocês gostarem. Se vocês não gostarem, xinguem ela. Tô brincando. Então, me sigam no Spotify. E quem estiver assistindo pelo YouTube, por favor, se inscreva no canal. E a gente também tem um Instagram exclusivo do Fab Talks, que é Fab... Muito chique. É muito chique. Fab.talks. Então, me sigam lá também. Eu tô pedinte, né? Desculpa, mas tudo bem, vamos lá. Começo é assim, gente. Sigam lá, deem apoio, like, tudo. Gente, tô começando do zero. Eu quero muito que vocês me indiquem para as amigas, para quem tá precisando de uns conselhos. Ó, esse é o lugar que eu vou escutar vocês. Eu quero me sentir próxima de vocês. Eu quero que vocês interajam com a gente. A gente vai ter um e-mail especial para vocês mandarem. A gente vai ter o Instagram para vocês mandarem. A gente vai ouvir áudios de vocês. Então, aguardem que tem muita novidade aí. Mel, vamos começar o nosso bate-papo, primeiro ouvindo de você. Tá. Depois a gente vai ouvir os meus seguidores. Vou até me posicionar aqui. Vamos falar primeiro assim, como foi o nosso primeiro encontro? Tudo bem que não é um date, não é um encontro romântico. Mas muita gente pergunta onde que a gente se conheceu, como que foi. Isso, então vamos contar ou eu conto? Pode contar. Eu fui basicamente bater na sua porta pedir trabalho. Esse foi o nosso primeiro encontro.
Foi uma entrevista de E emprego. era pra ser uma entrevista de emprego, e aí a gente ficou num bate-papo, acho que por 1h30. Eu lembro que a Mel chegou lá com cabelão, assim, até a cintura, Bronzeada, tinha bronzeada. acabado de voltar da Califórnia. Eu Ela era fazia tão faculdade de jovem. marketing, né? De Eu era de publicidade. publicidade, eu era tão jovem, saudades. Não, juro. Isso foi em 2010. 2010. Nossa. Eu tinha acabado de abrir minha marca e ela foi lá fazer entrevista pra ser vendedora Sim. na Pop-Up. Eu amava a marca da Fá. E eu falei, eu vou tentar a sorte. Olha aí, tô até hoje. E aí a gente, desde então, a gente se Grudadas. apaixonou uma pela outra. Foi uma coisa, um processo cada dia mais, né? A gente foi convivendo mais, cada dia mais grudadas. É, Aí total. chegou até hoje que a gente não desgrudou mais. E aí eu sempre falo, assim, quando me perguntam como é que é trabalhar com uma amiga, né? Eu acho muito importante. A gente construiu a nossa amizade depois do trabalho, né? Então, pra gente ficou Sim. mais fácil. Quando você tem uma amiga que você quer se tornar sócia ou você quer trabalhar junto, você tem que entender se vai existir esse respeito, né? Se você admira aquela pessoa profissionalmente, porque é difícil, né? Para as pessoas É que são difícil. amigas. O dia a dia é difícil, né? Acho que respeito é número 0. Zero. E a da gente pode lista. estar, assim, discutindo algo de trabalho, né? Quando eu falo discutindo, não é nem brigando, é assim, discutindo. Um de forma bate-papo mesmo, saudável, assim, é. Mas é uma coisa mais encalorada e de repente, ai, vamos almoçar? Vamos. E, tipo, a gente pausa a nossa conversa profissional e a gente vira amiga de novo. Então, é Saber muito dividir, engraçado. né? A hora profissional, a hora da amizade. Acho que também escutar muito, tudo é válido, né? Às vezes Total, é isso. total. Mas agora eu quero partir para a parte mais interessante, que a gente vai falar de Minha primeiros vida íntima. encontros. Vai me Você- expor nas redes. Você gosta de primeiros encontros? Eu gosto, assim, não é algo que eu me sinta tão à vontade. Eu fico nervosa? Você fica? Eu fico nervosa, dá uma suadinha assim Eu na mão. ficava também. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Na época que eu paquerava, não tinha Instagram. Gente, Peraí, deixa eu rebobinar a fita. gente, não tinha Instagram, não tinha Pinterest, não tinha, né? Porque a Mel tava falando assim, eu sempre olho no Pinterest O os meus looks que eu vou lookinho. usar, né? E não tinha Instagram. Então, assim, por exemplo, eu lembro de uma noia minha que eu ficava com o cara, sei lá, e aí quando eu ia pro primeiro encontro, de fato, com aquele cara, sei lá, conheci ele através de amigos, acabei ficando, e aí a gente foi para um primeiro encontro. Eu ficava com medo de não reconhecer. Olha que loucura. Eu já tive essa noia. também Já teve? tive essa noia. Porque é isso que você tá falando. A gente não tinha onde ver, assim, não tinha o Instagram, não tinha nada. E você não vai pedir uma foto pro paquera, né? Oi, me manda uma foto sua. Exato. Eu Como ficava, que meu você vai Deus, deixa eu saber? lembrar da cara dele. Olha que doido. Mas fazia parte da paquera isso, né? É, Você ficar pensando, imaginando, né? ficar imaginando lá, romantizando a cena e tentar lembrar dele sempre. Não, mas posso falar, todo mundo hoje tá muito mais fácil de paquerar, gente, Tudo fato. tá mais fácil. Primeiro que tem aplicativo que vocês podem usar, né, para conhecer as pessoas. Ué, só um direct ali no Instagram já dá um date aí. Exato, fiquei sabendo até que se você der vários likes em várias fotos, você já tá paquerando, né? Então eu saí da. A Eu Mel, saí da. Como é que fala? da solteirice. Saí aí A desse Mel tá campo. namorando, Saí da gente. pista, Já é faz o quê? isso. Quanto tempo você tá namorando? Ih, já faz 3 anos. Ah, é, 2 bom. anos e meio, né? Mas assim, eu ainda vou trazer pessoas solteiras aqui pra gente ouvir um pouco desse. É desse que eu não mundo dos quis, eu não quero solteiros. falar porque ele vai escutar, né? Mas já paquerei bastante por Instagram. Os likes Então, nas fotos antigas. Mas aplicativo eu nunca tive. Você teve já? Nossa, não, você não teve. eu não tinha nem Instagram na época. Como é que eu vou ter aplicativo, gente? Não, posso falar, Não, o aplicativo que eu usei, bate-papo. tipo Tinder, era o aplicativo pra escolher nome do bebê, tá, gente? Eu tô nessa Tá fase. bom, entendi. Mas eu juro que eu vou trazer coisas Não, interessantes mas e pra chat? Eu vocês viajei solteiros. aqui. Mas e chat? Tipo aqueles chats que Tinha, tinham. sabe o que que era na minha época? ICQ, fazia Ai, Lembra eu quando a gente recebia a lembro. mensagem? Era Aham. muito bom. E era o Orkut, Amava. é verdade. E podia escrever status. Eu lembro que, tipo, a gente podia escrever, assim, uma letra de uma música, sabe? Você, Você dava indireta pro crush? Eu era boa da paquera, tá? Eu era muito novinha, mas eu era boa. Se você fosse a Fabi solteira, você teria aplicativo? Hoje, sendo eu, assim, Não, né? Teria que ser uma solteira não conhecida. não sei lá. conhecida, sei lá, você teria. Ou você, vai então. Olha, eu teria, porque eu acho muito importante esse primeiro contato ser por conversa, né? E você acaba conhecendo a pessoa antes de ter qualquer coisa, porque você conversa e tudo mais. Mas eu teria se fosse num mundo ideal onde não teriam oportunistas ou pessoas ruins que Sim, mas que usam essas. Exatamente. Então eu acho que eu sou muito noiada para ter. Então talvez eu não Entendi. teria pela noia. Eu sou essa pessoa. Mas se eu tivesse, por exemplo, um aplicativo só de gente conhecida,
Amigos de amigos. Tem Ah, isso, se não tem? fosse um círculo Isso. fechado. Aí eu Legal. teria, acho que seria legal. Porque Legal. daí eu não teria essa noia. Mas é coisa minha, gente. Eu sou medrosa mesmo, então acho que eu teria um pouco de medo disso. Eu te entendo. Bom, como eu falei pra vocês, aqui é um espaço que eu quero ouvir vocês. Então eu abri a caixinha de perguntas no Instagram, nem tinha falado muito pra que era, mas me mandaram muita coisa. E agora eu vou falar. Olha essa, fui beijar o gatinho lindo e os dois dentes dele ficaram na minha boca. Era ponte os dentes, foi o ó. Que? Como assim? Não, porque calma, eu falei para as pessoas mandarem dates frustrados. A gente chama de frustradates, Ah, né? entendi. Então, esse foi um grande date frustrado. Você já teve um date frustrado assim? Eu acho que nunca foi nada traumático da pessoa comigo. Mas eu já tive alguns perrengues, sabe? Do tipo assim, passar mal no date. Você já passou mal? Eu já passei mal. Eu sou uma pessoa que passa Em muito cima do mal. date? Eu já tô imaginando a cena, você. Não, mas, por exemplo, a gente foi num restaurante caro, aí você pensa, nossa, vou comer. Arararara. Passei mal, tive um piriri, eu tive Meu que ir no Deus. banheiro, já passei mal de diversas formas em dates, E eles assim. perceberam? Eles não, ele, no caso, percebeu? Ah, às vezes você demora um pouco mais no banheiro, né? Eu acho que ele deve pensar, meu Deus, ela morreu lá. Eu sempre dou, Gente, às vezes, uma desculpa, ai, tava retocando a make, sei lá, nunca percam o charme, gente. muito Ai, bom. tava retocando, sempre dou a retocada, passo batom, você fala, ai, nossa. Tava Pra, fila pra no mim, banheiro. sabe o que é um date frustrado também? Quando beija mal, a pessoa beija mal, já aconteceu. Assim, na minha vida, na minha pouca experiência, Putz, já aconteceu, assim, de um cara ser super interessante, bom papo, etc. E na hora que gatinho. você vai beijar, beija muito mal. Eu não tive um que beijava muito mal pra estragar o date, aí você dá uma Você nunca conduzida. teve um cara que beijou mal? Não, Gente, não, eu já assim, tive cara que ou quer te engolir, né? Que você fica, tipo, até com falta de ar. Ou aquele que não tem língua. Já teve isso? não, não. Beijo técnico. Nunca? Gente, eu tô me achando a experiente. Bruno que me escute. Você tá mais que eu. Não, mas é que eu acho que os que beijavam mal, dava pra dar uma consertada, sabe? Não era tão ruim. Entendi. Talvez eu era a pessoa que beijava mal, então, Pode ser. Grande sei chance. lá. Gente, vamos ouvir mais uma de uma seguidora. Vamos lá. Tá, Ai, ó, essa daqui é polêmica, hein? Olha isso. Essa Michelle mandou pra mim o seguinte. Além de ejaculação precoce, o bonito falou que era minha vez de pagar o motel. What? Ou seja, muito frustrado esse date. Mas vamos entender o seguinte. Quero saber de você. Vale transar no primeiro encontro? Bom, pra mim, polêmico, tá? Pra mim, não. Não sou essa pessoa do primeiro encontro que vai pra casa e dorme junto. Não sou essa pessoa. Eu preciso ter um pouco mais de intimidade. Quer dizer, eu preciso ter bastante intimidade. Entendi. Eu sou envergonhada. Minha opinião pessoal é que é importante ter um pouquinho de mistério, um gostinho de quero mais, né? Então, Também você entrega acho. tudo de primeira. O desafio é interessante, eu É. acho. Só que assim, a gente não tá falando regra, a gente tá falando opiniões pessoais. Totalmente. E outra, existem exceções para todas as, né, opiniões. Então, por exemplo, tem gente que casou com um cara que fez na Assim, eu primeira tô vez. falando isso, mas do meu namoro não é que eu também esperei 6 meses, entendeu? É tipo assim, só não da primeira noite, gente. Aliás, tem uma história legal que você estava falando, inclusive, outro dia. Que você acha que seu namoro deu muito certo, porque quando vocês foram marcar o primeiro encontro Deu de muito vocês, errado. deu muito errado. Você não foi, é isso? Não foi. Ela faltou no date, gente. Não, eu só não faltei porque a gente não marcou de fato, mas era do tipo assim, ah, vamos sair semana que vem e tal. Bom, eu conheci ele no Réveillon, e aí eu fiquei muito doente voltando do Réveillon. E fiquei 2 semanas muito doente, então parecia que era mentira, sabe? Parecia, ele falava, oi, tudo bem? E aí, como você tá? Tô péssima. Ah, nossa, ia te chamar pra sair hoje não dá. Foi meio assim, Você fez um sabe? joguinho, mas foi o universo que fez E por eu não você. conseguia, exato, eu não conseguia ficar falando muito com ele porque eu tava muito mal. Então eu tava tossindo demais, não dava nem pra mandar um áudio, eu tava com a voz péssima, eu tava de cama, então foi horrível. Mas aí quando finalmente rolou, eu acho que ele deu até mais valor. Então essa é a minha dica pra vocês. Inclusive, gente, eu também passei por uma coisa parecida, porque eu e o Bruno, a gente ficou uma vez numa balada, né? Eu conheci ele através de amigos, a gente foi pra balada todo mundo junto, e a gente deu o primeiro beijo lá naquela balada. A gente ficou, né? Daí a gente se falou por telefone, que naquela época a gente tinha que falar por telefone, né? E é aquela coisa, se não tava em casa, perdi o date. Gente, um horror. Sério. A gente ficou na sexta. O Bruno me falou que ele tinha uma regrinha que ele não ligava no dia seguinte. Ai, gente, Homens. tadinho. Perdoem o Bruno, ele tinha quantos anos? 21. Tadinho. Aí ele ligou pra mim no domingo. Deu aquela pausinha de um dia. Me ligou no domingo e falou, vamos sair essa semana. Eu falei, eu acho que eu vou ter que tirar meu siso amanhã.
Aí ele falou, tinha SMS, gente, tinha SMS, lembrei. Porque daí ele falou assim, então tá, então eu vou te mandar uma mensaginha para te desejar boa sorte. E aí eu fui no dentista e descobri que eu não ia ter que tirar meu siso. E ele me mandou uma mensagem assim, e aí, como você tá, como foi e tal? Eu falei, não tirei o meu siso, não precisei. Ele, então vamos no cinema hoje? Ele gostou, ele queria sair comigo no mesmo dia. Eu falei, tá bom, vamos. Aí a gente foi no cinema, e aí ele veio me buscar na minha casa, e ele estava com um carro todo adesivado, eu não sei nem que carro que era, tá? Mas assim, todo adesivado, adesivos tipo de time, sabe aquele carro assim, Bem sem lindo, aquele naipe. carro bem lindo, que você fala, meu Deus, onde ele vai me levar? Eu não tô falando que era o vidro de trás, tá, gente, que estava adesivado. Era o Eram carro todos os inteiro. vidros, era o carro inteiro Ai, que adesivado. lindo. Que bom Falei, gosto, gente, que Bruno. carro é esse? Arrasou. Eu não perguntei nada, entrei no carro, tal, a gente foi no cinema, voltamos, e não sei o quê. E aí depois, na próximo date, ele foi me buscar com o carro dele não era adesivado, ele tinha pego esse carro emprestado da fábrica, da família dele, sei lá, porque ele tinha que emprestar um carro pro amigo dele. Sei lá, gente, só sei que eu falei para ele, olha, se eu ligasse para essas coisas, eu não sairia de novo com você. Bom, mas deu certo, 20 anos depois, cá estamos. Corta a cena, tá todo mundo adesivando o carro. Pro primeiro date. Eu não tenho essas frescuras mesmo, mas eu sei que tem gente que tem, né? Tipo, olha o carro Você da não sabe nem o pessoa. nome de carro, pra Não, começar. eu nem entendo de carro, não sei nome de carro, não sei nada. E Mas maravilhoso vir todo adesivado. eu também não ligo, por exemplo, da roupa que o date está usando. Vamos supor, eu não. Eu dou chance, eu acho que se a pessoa não tem muito bom gosto na hora de se Você vestir e é tal. fofa, então. Eu acho que tem jeito, né? Você Né? lembra da roupa dele? Putz, não. Tem uma coisa que eu encano demais. O sapato que ele tá usando no pé. Por quê? Eu não sei, eu acho que o sapato das pessoas diz muito sobre a personalidade das pessoas, por exemplo. Eu acho importante ter um pouco de vaidade. Se ele Aham. tá com um sapato todo sujo ou todo furado, sabe? Quer dizer que ele não se importa muito com nada, inclusive com o que ele tá usando pra me conhecer, entendeu? Entendi. Então eu acho que diz um pouquinho sobre a personalidade. Então eu reparo nos sapatos. Mas eu Nossa. acho que eu reparo de todo mundo, não só do date, entendeu? Entendi. Reparo. Eu não reparo, por exemplo. Não seria uma coisa que eu repararia. Eu reparo muito mais, sei lá, no sorriso, se o cara tem bom humor, essas coisas, entendeu? Acho que isso é uma coisa que. Acho que eu sou mais romântica que você, Mel. Acho Eu que você é mais acho. prática que eu. Eu acho também. Bom, vamos partir para uma outra pergunta aqui. Ela falou o seguinte: saí com um cara do Tinder e ele queria fazer FaceTime com a mãe dele para mostrar como eu era linda. SOS. Nossa. Nossa senhora. Eu acho que essa já mostra que o cara é bem filhinho de mamãe, né? Nossa, pra mim é cai fora. Nossa, pra mim é Foge, sinal corre. vermelho de alerta. Fala que passou Socorro. mal. Usa a minha tática de passar mal. Passa mal e vai embora. Muito bom, sério. Eu não vou expor ninguém nunca, tá, gente? Eu vou sempre falar pelo primeiro nome, então vocês podem mandar tranquilamente, que eu não vou expor vocês. Mas ela falou o seguinte: eu tenho 45 anos e saí com um boy de 29. Ele solta. Falei pra minha mãe que ia sair com uma coroa hoje que nem ela. Não foi muito legal isso. Não, não foi muito legal. Pra começar, que eu não acho que 45 anos é uma coroa. Assim. Não, e esse negócio de ficar falando pra Pô, mãe, gente. Sai pela primeira vez, depois fala da Nossa, sogra, é verdade, né? que noia de mãe, né? Gente, não. Mas eu acho assim, ela dá pra levar na brincadeira, dar um, tipo um coice brincando, sabe? Pra começar, não me acho uma coroa. Exato. Não, gente, coroa, pelo amor de Deus. Não rolou, não Eu rolou. ia falar, me acho uma gostosa. Você falou do sapato do boy que você olha, você tem essa noia de olhar o sapato deles. E com o seu look, por exemplo, quando você ia sair para um date, você ficava preocupada, o que você ia usar e tal? Sempre é uma preocupação o look, né? Eu acho que. Eu sempre O que você validei. pensa na hora de montar um look assim para sair com o cara pela primeira vez? Nossa, que pergunta boa, né? Eu acho que eu quero misturar um pouco dos meus estilos do tipo assim, ser. Não gosto de mostrar tudo, sabe? Então eu nunca vou muito pelada. Então, às vezes vou com um pouco de decote, mas nada muito. Sei. Muito. Nem nada muito curto, eu gosto de confortável. Então, geralmente. Tem uma coisa que eu faço. Eu não me esforço tanto no look do date. Eu acho isso importante, sabia? Isso é muito legal de falar. Eu não me esforço muito. Eu ponho assim, geralmente o que eu uso no dia a dia, sei lá, uma calça jeans, um salto, porque, né? O que Deus não deu, a gente compra. Então No eu meu caso, compro. não põe Eu salto. compro salto, né? Então eu vou de salto. Porque eu gosto de altos. E aí eu ponho, sei lá, uma blusinha romântica, mas com um toquezinho sexy, tipo um ombrinho de fora, um recorte, alguma coisa assim. Essa é a minha preocupação
Ah, eu gostei da dica, gente. Quando vocês forem montar os looks aí para os dates, eu acho muito legal também não ir toda Montada, né? montada, com muita maquiagem e tal, porque eu acho muito importante a pessoa te conhecer. Aquela primeira impressão, ela é importante. E aí, Sim, de repente, vai ver, sei lá, você vai estar toda diferente do que você é no seu dia a dia. Eu acho que isso pode influenciar um pouco, sim. né? Mas eu acho que no fim das contas, o mais importante de tudo é você estar se sentindo bem com o que Com você está certeza, usando, né? com certeza. Então, quando você vai montar o look, não vai inventar moda, sabe? Não vai pôr aquele look, ai, falaram pra eu pôr esse porque fica É, lindo. então, nunca vá pela cabeça do outro, porque não é o outro que vai no date, né? Coloca aquela roupa que você se sente assim, super gata, sabe? Tipo, ai, nossa, tô arrasando. Aí você coloca aquela que você já sabe que deu certo, não vai com a novidade, né? Exato. A calça que valoriza, ou sei lá, saia. O look que valoriza. Aí geralmente eu tenho esse coringa, sabe? Todo Eu mundo tem, tenho, né? Quando é. quer, não necessariamente pra dates, mas pra qualquer ocasião, sabe? Eu falei do meu look, agora eu quero saber do seu look. Você lembra? Do primeiro date com o Bruno. É, eu Com o esperava Bruno. que sim, que você lembrasse Não, desse. eu lembro o seguinte. Eu Onde lembro. que foi mesmo? Na balada, né, que você É falou? que, na verdade, a gente tinha se conhecido, aí, através de amigos, a gente não ficou. Tá. Aí ele pegou meu telefone, mas ele demorou, assim, pra gente marcar alguma coisa, porque ele tava meio enrolado. É o joguinho dele. Não, na verdade, acho que ele tava realmente enrolado com alguém. E eu também Ah, tinha um enrolado com trelelé ali com outra alguém. pessoa. Entendi. E aí, quando meu amigo em comum com ele falou, ai, vamos sair, vamos pra balada, tal. Aí eu falei, vamos, e a gente foi. E ele foi. E aí eu lembro da minha roupa desse dia. Não era bem um date, porque a gente tava com amigos, mas foi o nosso primeiro beijo. Ah, Então, fofos. é, Vale como primeiro eu date. tava com uma calça flare jeans, então, tipo, sabe, que valoriza o corpo, porque ela abre embaixo, tal, É essa mais coisa mais justinha na justinha. coxa. Um tomara que caia, todo de lurex, Hum. cinza meio chumbo, Mas eu assim. já gostei, é tipo aquela coisa assim, tá confortável, tá Confortável sexy, e mas não sexy, tá é. forçada, ou aquele look todo montada. E eu lembro que eu não tava de salto, acho que eu tava com. Eu acho que eu usava muito tênis pra ir pra balada nessa época, tá? Uhum. E eu adorava usar All-Star pra balada, assim. E aí eu tava com uma chokerzinha, um colar, assim, bem justinho Nossa, no ela é muito pescoço, trendy. preto. Sabe quando na época que tava na moda aquele preto Lembro. de cordão meio de couro? Você dava às vezes 2 voltas ou uma só, Isso, e sei. aí tinha uma medalha prata, assim, escrito umas coisas Que de fofa. sorte, assim. É, eu lembro Deu bem. sorte. Meu cabelo tava solto, ele tava com uma blusa preta, eu lembro disso. Você me perguntou a roupa dele no dia do cinema, eu não reparei. Aliás, não reparei não, não lembro, né? A gente tá falando de apenas quase 19 anos atrás. Mas é isso, nosso primeiro beijo foi dia 11 de outubro de 2003. Nossa, eu nem era nascida nessa época. Tá bom, então. Então vamos passar o primeiro áudio, tô adorando isso. Eu Tô não sei quem ansiosa. mandou, mas a gente tá aqui aberta para escutar. Vamos lá. A minha história de date frustrado, basicamente é eu, toda animada, saí com um menininho do Tinder que eu tinha acabado de conhecer. Aí, beleza. Ele convidou para ir numa palestra. Super interessante. Como era no Teatro Gazeta, falei, legal, vai ser bem diferente, vou escutar alguma coisa nova. Estávamos lá sentados e tal. Aí, de repente, começou a falar sobre vendas, sobre produtos, sobre várias coisas. E basicamente era uma palestra da Monavi, que na época vendia acho que um chás, alguma coisa assim. Aí o menino tava lá do meu lado, super empolgado. De repente ele é chamado pro palco. Ele era um dos diamantes do Monavi, tava todo se vangloriando, se achando o máximo, e ainda ficava todo agradecido. Pediu pra eu me levantar, falou: essa aqui é minha convidada, Tabata. Meu Deus do céu, que vergonha. Eu não sabia onde enfiar a minha cara e eu não sabia o que fazer, porque, primeiro, que eu nem conhecia a Monavi. Segundo, que, assim, com certeza era um date que não valeu a pena. Saindo do date, né, que da palestra, ele me levou num barzinho e ele era assim, tipo, nossa, porque você precisa chamar os seus amigos. Eu tenho certeza que você tem um networking bacana para que a gente consiga, né, fazer mais vendas e seus amigos com certeza vão gostar disso, porque eu nem lembro qual era o produto para começo de conversa. Eu só sei que eu não sabia onde enviar a cara e eu só ficava assim, meio que concordando. Consegui arrumar uma desculpa, graças a Deus eu fui com o meu carro e nunca mais vi a pessoa. Bonitinho, mas não valeu a pena. Gente,
Tô Que chocada. date Nossa, isso frustrado. sim é um date frustrado. Nem era date, né? Não, o cara literalmente. Ela era mais uma cliente dele. Não, ele não queria nem conhecê-la, né? Tipo, ele levou num lugar que não tem Sério. nem como conversar. Eu já acharia estranho Gente, se o cara me chamasse para um date para assistir uma palestra. palestra. Porque você tem que conhecer a pessoa, né? Conversar. Gente, eu fiquei chocada. Gente, essa eu nunca escutei. Essa é nova, sério. Acho que nenhuma amiga minha. Ele ainda queria fazer, tipo, o rolê da pirâmide, sabe? Leva seus amigos, vamos vender também, não sei o quê. Surreal. Vamos surreal. todos entrar para essa empresa aí que ela falou. Gente, tipo, lavagem cerebral. Né? Nossa. Não sei se eu curto esse cara culto que leva no primeiro encontro pra palestra. Não, eu acho que eu ia ficar meio assim de bode, achando que o cara é meio. Ai, quer se mostrar. Não, e era do Ultra aplicativo, né? inteligentão. É, do aplicativo. Nossa, gente. Então, ó. Não levem na palestra no primeiro encontro. Exato. Fica aí a Fica a dica. dica. Vamos escutar mais uma? Ai, eu tô amando isso. Amei, amei, amei. Parece programa de TV, E eu sabe? amei escutar a voz das pessoas. Bom, a minha história de date bizarro rolou quando eu tava morando em Portugal. E com uma boa solteira que eu era, assim, que saía pra baladinha, pra paquerar e tal. Até que uma noite eu fisguei um peixão, um homem maravilhoso, e a gente terminou a noite em casa. No dia seguinte, depois de muito love, passado mais de 2 da tarde, o homem não ia embora da minha casa de jeito nenhum. Aí ele pediu pra tomar um banho e eu deixei, né? Normal, já achei meio estranho, mas deixei. Até que ele me volta pro quarto usando meu hobby branco, super à vontade, super em casa, super maridão, assim, né? Tipo casal, assim, vou usar o hobby da minha mulher. Beleza. Aí passou mais um tempo e o cara não ia embora, não ia embora. Eu precisei começar a bolar um plano mirabolante com a minha roommate. A gente ficou falando por WhatsApp para eu conseguir escapar de casa e dar uma desculpa para botar ele para fora, porque ele não ia embora de jeito nenhum. Eu já tinha dado várias indiretas para ele, e ele meio que falando assim: "Não, pode ir lá que eu espero você aqui". Tipo, eu já não sabia mais o que fazer para colocar ele para fora, mas no fim eu falei que eu precisava ir no mercado, que ele não podia ficar lá porque minhas amigas iam achar estranho, e foi uma confusão, mas no fim eu consegui. Aí beleza, aí no dia seguinte eu fiquei em casa, eu não saí, minha amiga saiu e encontrou com ele num bar. Ele virou pra ela, pediu um euro, pra comprar uma cerveja. E aí a gente acabou deduzindo que com certeza o cara tava muito duro e só podia estar homeless, querendo um abrigo e uma esposa pra chamar de sua, no caso eu. Gente, eu pensei nisso, sabia? Quando ela falou que ele colocou o roupão dela. Que medo. Dá medo? Gente, Imagina ele nunca mais sair de lá, né? Fica lá, acha que é a casa dele já. Pra pegar o hobby dela é por isso que eu falo que eu acho importante conhecer primeiro a pessoa antes de também. ir pra casa com a pessoa e É tal. que acho que no mundo de hoje, assim, tem muita coisa acontecendo, né? É. Muitas histórias. Então, assim, não custa nada conhecer um pouquinho melhor essa pessoa. Eu sei Pra lá, levar pra dentro de casa, assim, já são outros 500. Não, imagina o cara usando o roupão dela. Eu tô Não, imaginando. eu imaginei a cena, ele deitadão com o hobby dela, vendo a TV zona ali, ó. Não, folgado demais. Folgadaço. Não, ainda pediu 1 euro pra amiga no bar. Gente, o povo é muito louco, sério. Não é Nossa. possível, não é possível. Vamos pra próxima. Bom, vamos lá, vou contar aqui a minha história de date frustrado, o mais frustrado da vida. Eu tava muito afim de um cara, muito, muito mesmo. E eu sabia que ele ia estar no Guarujá, no mesmo bar que eu. E eu fui super preparada para sair com ele, assim, para dar em cima dele. Tava, sabe, muito afim de ficar com ele. Então, já troquei várias mensagens com ele antes e sabia que ia encontrar ele lá. Então, para mim, eu já tava indo como um date, assim. Chegou lá no bar, a gente ficou, foi ótimo. E aí, eu bebi um pouquinho a mais, porque eu acho que eu fiquei muito feliz, estava muito animada que estava acontecendo aquilo. Era um cara que eu queria pegar há muito tempo. Então, eu dei uma exagerada na bebida. E a gente foi pro meu apartamento. Chamei ele para ir comigo. E lá no meu apartamento a gente começou a se pegar, não sei o quê. E aí aconteceu o que eu mais queria que acontecesse. Eu estava desejando há muito tempo. Finalmente transei com o cara. E, enfim, fiquei super feliz, super animada. E quando a gente estava lá no final, já deitado, fumando um cigarrinho, eu lembrei de um pequeno detalhe. Eu estava de OB. Eu esqueci, eu estava no final da minha menstruação e eu estava de OB. E aí eu fiquei em choque, em choque, em choque, em choque. E fiquei muito sem reação na hora. E ele perguntou: o que tá acontecendo? Você tá estranha? O que aconteceu? E aí eu soltei pra ele. Falei: meu, eu tava de OB e eu não tô achando o OB dentro de mim. Eu não sei o que aconteceu. E aí terminou com um date com um cara me levando no porão de socorro no hospital do Guarujá, que, assim, não é dos melhores, e com um médico arrancando o OB de dentro de mim. Esse foi meu date mais frustrado da minha vida.
Gente, Gente, foi frustrado e perigoso, né? nossa, eu nem Gente. imagino o que deve acontecer com a B lá dentro, a hora que acontece isso. sério. Nossa, gente, não se esqueçam do E OB. eu vou falar, o perigo era ela esquecer que ela tava de OB e aí Exato. ficar uns dias lá dentro. E aí eu já ouvi dizer que dá muito ruim isso aí. Na verdade, dá até uma doença, né? Enfim. Nossa, É deve muito dar uma sério. infecção, sei lá eu não quero nem pensar, mas eu queria saber uma coisa, eu queria muito a continuação da história dela. Não, também, se eles Nossa. ficaram mais vezes, né? Nossa. Exato, o que que deu esse episódio do OB? Aliás, gente, quando vocês mandarem as histórias de vocês, por favor, só falem assim, mais ou menos, para não deixar as curiosas aqui. Vai que deu casamento. Eu sou muito curiosa, então, assim, quando vocês falarem as histórias, pelo menos também conta o final. Qual dos três você achou mais frustrante? Se você precisasse escolher, assim, viver um deles. O mais frustrante ou qual eu viveria? Ambos, vai. Qual é o mais frustrante primeiro? Nossa, eu achei o que tava se achando em casa tenso. Porque É. imagina ele decide ficar lá, sei lá, imagina ele rouba suas coisas, não sei, Deus me entendeu? livre. Mas achei tenso. Mas o. Hã? Não, eu ia falar um negócio, mas pode falar. Pode falar. Não, eu ia falar que as aparências enganam. Então ela falou que o cara era gatíssimo, blá blá blá. E levou ele pra casa e tudo mais. E aí eu lembrei de uma história que me contaram. E assim, é com uma pessoa conhecida da pessoa que me contou. Então, assim, não é aquelas lendas perto. urbanas. É uma bem coisa perto, é. Não é aquelas Adoro. lendas urbanas Conta que eu adoro. bem longes, assim, mas enfim. Gente, escuta essa. A mulher saiu, ela foi pra balada com as amigas, viu um cara bem gato, começou a conversar e tal, aí ficaram. Aí o cara falou: Ah, eu vou te levar pra casa. Acho que as amigas dela já tinham ido embora. Ficou com cara? Ficou com o cara gatíssimo. E ela falou, ele falou assim: vou te levar pra casa, pra sua casa. Ela falou: tá bom, eu vou te dar uma carona, tá bom. Ela entrou no carro com ele. Até aí normal, né? Normal. Quem nunca? Essa menina é sobrinha da mulher que me contou, tá? Aí ela entra no carro, vai, né, em direção à casa dela, e do nada ele para na frente de um mato, assim, gigante, que tinha lá no caminho, sei lá. E aí ele parou o carro e falou assim: peraí, só um minuto. E saiu andando dentro do mato. Ele pegou um negócio no porta-mala e saiu andando dentro do mato. Aí ela achou estranho e ficou lá, parada. Como assim ela ficou? É tipo história de filme. Eu já Não, tava, gente. Eu já tinha saído já tinha saído correndo. correndo faz Mas tempo. pensa, você tá à noite, você bebeu, né? Tá Tô escuro. correndo na rua. Sei lá, não sei. Já pedi um A gente carro. nunca sabe como a gente vai reagir, né? Mas enfim, olha só. Parou um policial, 2 policiais, na verdade, Caraca, ela é um sortuda. carro. E ele falou assim: por que você tá parada aqui? Cadê o motorista? O que tá acontecendo? Para entender, né? Que uma mulher sozinha estava fazendo num carro sem motorista. Ela falou: não, então eu tava com esse cara que eu fiquei na balada. E aí ele parou aqui, pegou um negócio no porta-mala e saiu para dentro do mato. Eu tô um pouco preocupada. Na verdade, eu tô tensa, eu não sei o que tá acontecendo. Um cara Não ficou com conheço ele direito. exatamente. Um cara ficou com ele, com ela, aliás. Não ficou, beijou, né? Ficou lá com ela. Ah, que bom. Ia virar um filme pornô isso aqui. E aí o outro policial entrou dentro da mata para entender o que o cara foi fazer. Sim. Quando ele entra lá dentro, o cara estava cavando uma O quê? cova. Ah, Ou seja, era um Como assim? assassino, sei lá. tipo um serial killer. Gente, não parece história de filme? É sério, eu juro que eu não Não, tô é inventando. história de filme. Eu sou viciada em tudo que tem a ver com Não, é assim, serial killer. fiquei transtornada com essa história, acho que eu não dormi 2 dias. Gente, se eu já era noiada, ainda bem que eu tô namorando, porque se eu tivesse solteira, eu nunca mais ia ficar com ninguém na minha vida. Por isso que eu tô falando, as aparências enganam. Gente, que E perigo. vocês veem que existem muitos dates frustrados aí, com pessoas que você nem imagina, Nossa. que vão te dar uma dor de cabeça. Não, e era uma história normal, né? Tipo assim, você pode ir embora até com um amigo É. que você fez ali na balada, que é amigo do amigo do amigo, mas como é que você garante que ele não é um. Eu que sou mãe, Serial já escuto killer. essa história e penso assim, como que ela entrou no carro do cara? Certeza que ele bebeu, sabe? Eu já ficaria puta com a minha sobrinha, porque ela entrou no carro do cara que bebeu. Eu sou dessas, então... enfim. Gente, que tenso. Não entrem no carro de quem bebeu. Não vão de primeira no carro de um cara que você nem sabe quem é, não sabe pra onde vai te Porque as levar, coisas né? ruins também podem acontecer, né? Ai, é, gente, É vamos ficar fogo. ligado porque esse mundo é bem louco. Mas assim, resumo dessa história, ela tem sorte, hein? Não, anjo da Ela guarda tem- tava lá trabalhando full time, O dela é 24 horas, esse sem anjo. folga. A história é bizarra, Gente, né? bizarra. Tá todo mundo aqui em choque com a história. Esse podcast é feito por mulheres, então tem um monte de mulher aqui comigo, mas elas ficam todas mudas. E eu quero que elas conversem também. Eu tenho uma história agora de morte, assim. Ah, então vem cá. De morte? Meu Deus, ela tem uma história de morte, eu tô tensa. Não é morte.
Meu Deus, eu já congelei. Era de relacionamento o negócio. Gente, de esse morte. podcast está mudando. Agora o tema. Eu tenho uma história, eu vou contar uma história. Vamos, Daqui a da pro- produção. A produção vai colaborar. Produção. Na minha época de cursinho, rolava uma história ali no cursinho de uma menina que foi na balada. Foi lá, ficou com o cara, adorou o cara, pegou o cara a noite inteira, maravilha, não sei o quê. Ele insistiu muito para ela ir para casa dele. Ela falou, ai, não vou, hoje não, tô cansada, outro dia, não sei o quê. Pegou e foi para casa dela. Beleza. Passou 2 dias, ela começou a acordar com uma mancha muito grande na boca. Eu já escutei essa história. Chocada. Ela acordou com a boca toda cheia de uma bactéria. Já ouvi Você também. também? Calma, termina a acho que é história, porque é verdade. muito E aí bizarro. ela ficou com essa bactéria, foi pro hospital. O médico olhou e falou: olha, essa bactéria é uma bactéria que dá em gente morta. Provavelmente você teve contato com algum morto. E aí ela falou assim: não tive contato com ninguém, não sei o que, não sei o que lá. E Imagina o médico, oi, você ficou com morto? provavelmente Você deu um o beijinho. cara que ela ficou era aqueles. É necrofilia? Que gosta de... Credo. Ai, gente. O apelido famoso é Boquinha de Cemitério, então? Ai, que Que nojo. horror. Mas peraí, só uma coisa. Ela denunciou o cara, porque eu acho que a primeira coisa que eu ia fazer era denunciar, porque o cara Também, pra provavelmente é um investigarem. assassino, ou ele rouba mortos. Mas eu acho investigar. que ela não pegou muito contato, né? E era na nossa época, né? Que não A existia nossa Instagram. época era mais difícil de achar. Era, chaveco pelo pombo correio. Eu tô em choque, Tenso. sério. Não, eu já escutei essa história, a Mel já escutou essa história, ou seja, onde há fumaça há fogo, né? aonde eu escutei essa história, realmente era verdade, assim, que era uma pessoa conhecida do... Mas sempre é uma pessoa conhecida, do- sabe? Mas eu acho que esse era mesmo, acho que era de uma fase nossa da balada, assim, que a gente tem a idade Gente. perto, né? Procura-se um homem Acho que é real. asqueroso que gosta de ficar com... Eu acho que o resumo de tudo é, Saiba com quem você tá saindo, pelo amor de exato, Deus. se cuidem. E eu com 2 filhas ouvindo todas essas histórias me deixa em pânico. Ufa. A outra dica é não tenham filhos. Tô brincando. Gente, depois que a gente se Brincadeira. torna mãe, a gente fica muito tensa ouvindo essas histórias. Muda tudo, muda a nossa perspectiva do mundo, assim, sabe? A gente sempre fica pensando nisso. Por exemplo, entrou no carro do cara bêbado. Eu já tô pensando, meu Deus, não pode entrar no carro do cara bêbado. A outra, tá ficando com um cara Mas que... me fala uma coisa, você nunca entrou num carro... Meu, eu Nunca. não entrei. Ai, Mel, você é muito eu sou muito perfeita. responsável. Eu não sou perfeita, tá? Mas, assim, isso era uma noia minha muito grande. 2 noias que minha mãe me deixou. Uma era esse negócio de bêbados. Eu nunca entrei em carro de bêbado. A segunda coisa era nunca deixar minha bebida assim no canto e depois Isso tomar de também. novo. Isso Porque é uma alguém dica podia pra todo mundo. drogar, Dá né? essa dica. Todo mundo Nunca, tem que tomar gente. cuidado. Você tá com a sua bebida segurando, ótimo. Deixou lá em cima do balcão por 2 segundos, pega outra. Porque alguém pode drogar você, acontecer aquelas boa noite Cinderela, sei lá o quê. Medo. Eu andava até na balada, porque da época que eu ia muito, foi bastante. Eu andava com o copo, eu segurava o copo assim, ó. Com a mão em É que cima. essa xícara é grande, mas eu segurava o copo assim. E andava pela balada, porque às vezes você manda seu copo boa. na frente ou atrás, ou tá meio embaixo, e aí nessa hora vai saber se a pessoa não tá de olho em você. Então eu tampava. Minha mão é pequena, mas dava certo. Aliás, eu sei uma história frustrada que eu não sei nem se você vai querer dividir, porque não é sua, é do seu namorado. Qual que é? Da Nossa, é verdade. Será que ele vai ficar bravo? Não, ele vai ficar zero bravo, ele pode... Bom, ele só vai saber depois. que a ele só gente vai... já- Exato, depois ele Gente, reclama nos O comentários. namorado da Mel viveu um date muito frustrado. Nossa, foi péssimo. Ele é um Acabei de amigo lembrar. dele. Nossa, eu não sei contar igual ele, né? Mas basicamente eles foram pra Copa na Rússia. E um dos golpes lá é da Boa Noite Cinderela é você roubar as pessoas. E sim, ele e o amigo Caíram caiu. nessa. Os dois caíram nesse golpe. Ele 2 super gatas russas foram dar em cima deles. chamaram eles pra um bar pra ficar mais assim reservado, só os 4. Foram pra um bar vazio. E era tudo já organizado, assim, o barman já servia o drink contaminado. E aí os dois, deram um shot, é o shot acordaram no dia seguinte sem nada, o short liso, sabe? Gente, você conversa com ele, ele Shot, contando quer a dizer. história, ele acordou andando, não foi? Andando. E o amigo acordou chorando. Cada um para um lado, ele acordou sem nada, andando no meio da rua. Ou seja, imagina ele andando meio Walking Dead no meio da rua. A única coisa que os caras foram legais é porque ele tava com o colar da Copa, que é tipo um ingresso. Então, se ele perdesse, ele já não entrava em mais nada. Eles foram legais, pelo menos. Deixaram isso. É
isso. Ele foi pra lá pra ver isso, pelo menos ele conseguiu ver. E ele foi pra um barzinho, conseguiu o celular de uma Não, pessoa. a cidade, pelo que ele fala, não tinha nada. Assim, era uma rua, já era meio no interior, assim, levaram meio pra longe. Ele achou como se fosse uma lanchonete, meio padaria, assim, de lá. Ninguém falava inglês, ninguém falava nada, mas aí uma funcionária parece que falava e ele conseguiu se comunicar. E a sorte foi. Essa foi a sorte. Senão ele ia ficar lá até hoje, eu nunca ia conhecê-lo. Mas o celular deles, eles fecharam um pacote que o celular deles era o mesmo número do Brasil. Aí Ele ligou pro amigo. ele lembrou do celular do amigo e ligou pro amigo. Sorte. Senão ele tava lá até hoje. Não, desespero, gente. Desespero. Acabei de lembrar porque você falou esse negócio do copo. Gente. Falei, nossa, tá vendo? Isso acontece, Isso gente. não é uma lenda. Isso aconteceu com o namorado da Mel. Que vai nos matar depois Um dia ele disso. conta no meu Instagram lá a história. Sabe o que eu queria falar? A gente vai ter um quadro agora, Mel, que eu tô super ansiosa pra fazer. No final de todos os episódios, eu vou ter uma DR com o meu convidado. Ai, que perigo. Então hoje a gente vai ter uma DR, eu e você. Pega leve, hein? Mas essa DR é exclusiva pro Instagram do podcast Fab Talks. Então, você que está assistindo aqui no YouTube não vai ver esse quadro, mas se você tiver curiosidade, vai estar no Spotify ou no nosso Instagram, se quiser ver de vídeo, tá? E hoje o Fab Talks está chegando ao fim. Eu quero agradecer a sua participação. Amei. Você tá feliz? Ela estava sofrendo antes de Amei. começar. É. Sofrendo. Mas eu estou muito feliz também. Essa é a nossa primeira experiência, apesar de vocês, se estiverem vendo isso, vocês já viram alguns. A gente vai colocar esse no meio assim, mas eu queria falar para vocês que essa é a minha primeira experiência de podcast. Então, deem suas sugestões, seus comentários, contem pra gente se vocês gostaram, tanto no meu Instagram, @FabianaJustos, quanto no Instagram, fab.talks, que é onde a gente vai conversar com vocês, que são os nossos espectadores, ouvintes aqui. Então, obrigada a todo mundo que participou. Quero que vocês participem cada vez mais. Estou super empolgada para essa temporada. Acho que vai ser muito gostoso. E eu estou amando ter esse cantinho com vocês também. Um beijo. Até o próximo.